Bom, pessoal, enquanto as aulas estão suspensas, nós do cursinho da UEPA pensamos em gravar aulas para vocês assistirem online na casa de vocês. Óbvio, ainda estamos nos adaptando, mas tudo para vocês não ficarem sem conteúdo, tá bom? Sou o Fernando, de Geografia, e hoje eu vou falar sobre domínios morfoclimáticos, tá? A primeira coisa que eu tenho que saber é, afinal, o que é um domínio morfoclimático? Um domínio é quando eu vou ter um clima, uma vegetação e um relevo que quando somados, vão constituir uma paisagem. Um exemplo disso é a Amazônia. A Amazônia, ela tem um clima, ela tem uma vegetação e ela tem um relevo que, quando somados, quando os três estão juntos, formam a paisagem amazônica, moldam a paisagem amazônica, tá? Além de saber que a Amazônia é um domínio morfoclimático, tem que saber também quais são as características da Amazônia. E a primeira coisa que tem que saber é o local. Onde é que a Amazônia vai aparecer? Vou te falar o seguinte, a Amazônia, ela aparece na região norte. Fernando, ela aparece só na região norte? Não. Pega outras regiões do Brasil, pega até outros países, mas aqui a gente só quer se localizar. Por isso que eu coloco principalmente na região norte, tá? Além disso, tem que saber que essa região norte, ela está muito próxima da linha do Equador. Por isso que o clima da Amazônia é chamado de equatorial, porque a Amazônia aparece próxima do Equador, tá? Tem que saber também que essa linha do Equador é a região que mais recebe incidência solar no globo todo. No globo terrestre, nosso planeta, a região que mais recebe sol é a linha do Equador. Por isso que o clima equatorial é um clima muito quente. É um clima que vai ter altas temperaturas. Além disso, o clima equatorial vai ser um clima muito úmido. Vai ter uma alta taxa de pluviosidade. Em outras palavras, chove pra caramba. Belém, a cidade que o nosso cursinho está localizado, está sobre esse clima equatorial. Por isso que Belém faz muito calor e por isso que Belém ou chove todo dia ou chove o dia todo, tá? E aqui, em forma de observação, eu vou te falar o seguinte. Eu vou te dizer que a Amazônia, esse clima equatorial, ele vai ser regido por uma massa de ar. Vai ter a atuação de uma massa de ar. E a massa de ar que atua aqui é a massa equatorial continental. Uma massa equatorial é uma massa de ar quente e uma massa continental é uma massa de ar seca. Peraí. Eu acabei de te falar que no clima equatorial é um clima muito úmido, chove muito. Como é que eu posso ter um clima muito úmido num local que atua uma massa de ar seca? E a resposta para isso só é possível graças à floresta amazônica. A Amazônia libera tanta água para a atmosfera que, por mais que a massa de ar seja seca, ainda assim chove muito. A gente chama esse processo de liberação de água pelos vegetais de evapotranspiração. Quando eu falo de Amazônia, eu estou falando de uma elevada evapotranspiração. Além de saber o local e o clima da Amazônia, você tem que saber também qual vai ser a vegetação presente no domínio morfoclimático amazônico. A primeira coisa que tem que saber é que essa vegetação ela é latifoliada. O que quer dizer isso? Foliada quer dizer folha, late quer dizer folhas grandes e largas. É por isso que na Amazônia a vegetação, as folhas têm essa característica. Elas são grandes e também são largas. Além disso, a vegetação ela é perene. Perene quer dizer que as folhas não caem. É comum a gente ver em filme americano, Nova York, Central Park, durante o outono, as folhas caindo. As folhas caem lá porque a vegetação ela não é perene. Na Amazônia o processo é inverso. Como a vegetação ela é perene, as folhas não vão cair, tá bom? Outra coisa é que essa vegetação ela é densa. Densa quer dizer que as plantinhas, que a vegetação está muito próxima uma da outra, elas estão muito próximas. Por isso que quando eu bato uma foto aérea da Amazônia, forma aquele tapete verde, justamente porque a copa das árvores estão muito pertinhas uma das outras. Outra coisa é que eu vou ter uma alta biodiversidade na Amazônia. Alta biodiversidade quer dizer que eu vou ter uma enorme variedade de espécies. Eu não tenho uma espécie só, eu vou ter uma variedade delas. E junto com alta biodiversidade vem o conceito de estratificada. Primeira coisa é saber o que é uma vegetação estratificada. É simples. Quer dizer que eu vou ter os 3 portes de árvores. Eu tenho 3 portes de árvores. Eu tenho as herbáceas, que são as árvores pequenininhas. Eu tenho os arbustos, que são as árvores médias. E tenho as arbóreas, que são as árvores gigantes. Na Amazônia, eu vou ter esses 3 portes presentes. Isso é uma floresta estratificada.
Fernando, já entendi isso. O que tem a ver uma floresta estratificada com uma alta biodiversidade? É simples. Vamos pensar numa floresta que ela não é estratificada. Ou eu tenho o porte pequenininho, ou eu tenho o porte médio, ou eu tenho o porte gigante. Eu só posso ter um porte. Quando a floresta ela é estratificada, eu vou poder ter os 3 portes no mesmo local. Ou seja, no mesmo local, em vez de ter um porte só, eu vou ter 3. Ou seja, mais espécies num local só. Por último, a vegetação amazônica ela é higrófila, ou seja, ela está muito adaptada, ela gosta muito de água, de umidade. E vou falar mais, ela gosta tanto, mas tanto de água, que ela libera muita água para a atmosfera. A gente chama isso de evapotranspiração. O processo é muito fácil. As árvores funcionam como nós, seres humanos. Quando está calor, nós, seres humanos, suamos, liberamos água. As árvores é a mesma coisa. Quando fica muito quente para elas, elas também vão liberar água. Só que na Amazônia eu tenho uma quantidade absurda de árvores. Então é muita gente liberando água para a atmosfera. É tanta gente liberando que vão formar o que a gente chama de rios voadores. É como se fosse um rio voando sobre a nossa atmosfera. A gente falou já do local, do clima e da vegetação amazônica. Por último, para terminar, a gente vai falar sobre o solo amazônico. Você tem que saber o seguinte, você tem que saber que o solo amazônico ele é um solo pobre. Normalmente, no nosso senso comum, a gente imagina que o solo da Amazônica seja muito rico. Mas não, ele vai ser um solo pobre. Só que sobre esse solo pobre vai ocorrer um processo. Esse processo é a autodecomposição de matéria orgânica. O que é isso? É simples, quando os animais morrem, quando os troncos das árvores morrem, quando as árvores morrem, esses troncos, as folhas, os animais, os frutos começam a entrar em decomposição. Essa decomposição vai liberar uma alta carga de nutrientes para o solo, vai fornecer muito nutriente para o solo. É por isso que as nossas avós costumam dizer que a manga mais doce é a manga do cemitério, porque quando as pessoas morrem, elas começam a entrar em decomposição. Essa decomposição fornece nutrientes para o solo. E esse solo amazônico, que recebe muitos nutrientes a partir da decomposição, eu chamo ele de humus. Se te perguntarem qual é o nome do solo amazônico, eu vou falar que é um solo humus ou um solo humífero.